Nós somos a dupla Douglas Fernandes e Lucas Fagundes, e o relatório dessa semana é sobre a prática de análise de um campo magnético e um circuito magnético. O físico Ørsted estabeleceu uma ligação definitiva entre campos elétricos e magnéticos. O campo elétrico vai ser gerado por cargas estáticas. Já ao contrário, o campo magnético é gerado por cargas que estão em movimento com velocidade constante. Um campo magnetostático é gerado pelo fluxo da corrente constante. Esse fluxo de corrente pode constituir correntes de magnetização. O estudo e a análise de campos magnéticos é providencial para a criação e desenvolvimento de motores, transformadores, microfones e assim por diante. Na engenharia, os estudos desses campos estão diretamente relacionados às equações de Maxwell, juntamente com várias relações que descrevem as propriedades dos materiais. Então, nesse experimento, a gente teve como objetivo, né, analisar um campo magnético gerado por um circuito magnético. E ao analisar um campo magnético gerado, né, em uma bobina geradora de um campo magnético, nós podemos obter resultados utilizando o software Kickfield. Primeiramente, é feito o cálculo analítico da densidade de fluxo magnético, a intensidade de campo magnético, a energia armazenada no campo magnético e a indutância total na bobina. Neste experimento, deve ser realizada uma simulação através do software QuickField para visualização dos parâmetros do campo magnético em um circuito magnético e cálculo dos mesmos. Para isso, iremos simular no programa um núcleo no qual é gerado um campo magnético por uma bobina por onde circula a corrente elétrica. Essa simulação foi realizada de acordo com a seguinte imagem e suas dimensões especificadas. Dando continuidade, nós temos que foi realizada essa montagem na simulação em dois casos, né? O primeiro caso, sem o gap, localizado no ponto P1, ou seja, um núcleo de ferro continuado em sua parte superior. E o segundo caso foi feito com a presença do gap, né? Uma boa representação real para essas montagens é disposta nessas figuras à direita aqui no canto da tela. É, Nessas figuras nós temos a representação realista, né, da primeira montagem em seu gap e a representação realista da segunda montagem com o gap. Então, para o primeiro caso de montagem, teve a seguinte forma, como mostrada nessa figura abaixo aqui, né? Feita pelo Kickfield. E para ambas as montagens foram utilizadas as seguintes especificações. Então, para montar isso aqui, nós utilizamos a largura do entreferro de 3 centímetros, a corrente em cada espira de 0,4 ampere, o número de espiras igual a 10, o μ relativo do ferro igual a 6.000 e a profundidade de geometria 6 centímetros. Dando continuidade, aqui temos a parte analítica, que foi calculada a energia armazenada do campo magnético e a indutância total da bobina. Então, a partir dessa figura, a primeira coisa que se é possível perceber é a regularidade das linhas do campo, né, nas quinas do núcleo magnético. Isso se dá devido à limitação da malha para o cálculo disponível, né, pela essa versão gratuita do software Kickfield, onde se tem um campo mais uniforme, né, como nas partes retas, né. Então, a representação realizada ela é extremamente aceitável, porém nessas quinas, onde as linhas de campos deveriam ficar mais arredondadas, nós temos uma grande irregularidade presente. Devido a isso, foi desconsiderado medir qualquer parâmetro próximo a essas irregularidades. Percebe-se também, né, que por essa figura que os vetores de densidade de fluxo magnético eles se localizam apenas no interior do núcleo magnético. Então eles se orientam nesse sentido anti-horário, dando a ideia de uma corrente magnética, que no caso seria o fluxo magnético. Aqui nós temos, que na figura pode-se perceber a diferença entre o circuito com e sem o gap. Com o gap, existem linhas de fluxo magnético escapando o núcleo magnético, se espelhando pelo ar ao redor. Apesar da maior parte se concentrar em seu interior,
O que acontece no circuito sem o gap. Aqui nós temos Dando continuidade, nós temos que aqui se vê que no circuito com gap ainda se tem a intensidade de campo magnético ao redor das bobinas. Porém, ele é de maior intensidade, né? Na posição onde se localiza o gap, né? Que separa essas duas partes continuadas do núcleo magnético. Então foi obtido então esses valores dos parâmetros desejados para os pontos P1 e P2 para essa segunda montagem. Então, analisando essas tabelas, nós temos que a densidade de fluxo magnético, a intensidade de campo magnético e essa energia armazenada do campo magnético, elas deram valores diferentes, né, quando comparadas o ponto P1 e o P2, como a gente observa aqui. Então, a partir dos resultados, a gente pode perceber que o circuito magnético utilizado com o GAP, né, os valores simulados eles são inferiores ao caso que ele não está presente. Uma vez que esse comprimento do gap for muito menor do que as dimensões do núcleo, o fluxo magnético ele seguirá o caminho definido pelo núcleo e pelo entreferro.